Boa noite, amigos. Vamos aguardar o pessoal chegar. Vamos falar sobre os saduceus, os essênios e os terapeutas. Boa noite, Ana Paula. Pessoal, boa noite. Deixa eu só ajeitar aqui o meu... Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bom? Boa noite. Que bom falar com vocês. Hoje eu tive um dia bastante tumultuado, Nossa Senhora, mas estamos aí. Vamos começar o nosso trabalho, né? A missão continua. Tá tudo bem? Boa noite a todos. Silvinha, manda um beijo para sua mãe, Dona Marta, Denise, Maria José, Vânia, boa noite, Vânia, Ana Maria, Bianca, Dona Marta chegou, boa noite, Solange, isso aí, gente, Denise mais uma vez, Verônica, Kátia, que bom, todo mundo chegando, seu Luiz, Simone, isso aí, gente, vamos trabalhar, né? Vamos estudar um pouquinho aí, meia horinha de estudo, para a gente poder se aprimorar. Eu trouxe um trabalho para vocês muito bacana, espero poder contribuir aí com a cultura geral. Nós estamos online também aqui pelo Facebook. Deixa eu só dar uma boa noite para todo mundo. E vamos começar o nosso trabalho. Deixa eu ver quem mais chegou aí. Já falei com a Dona Marta, Gabi, Gabriela, Adriana Teles. Boa noite a todos vocês, aqueles que não me conhecem, estou vendo que tem gente nova aí. Meu nome é Alexandre, nós estamos fazendo o estudo. Bom dia, Verinha. Beijo, meu amor. Ana Lúcia, conseguiu vir também, que bom. Que maravilha, eu estou cheio de coisa para trazer para vocês, ó, livro daqui, comentário da Glória. Olha aqui, um livrão que eu trouxe para falar com vocês da história dos hebreus. Estamos cheios de trabalho. Vamos lá, vamos tentar fazer o melhor possível que a gente puder para levar aí cultura e instrução para todo mundo, né? Então, gente, nós estamos terminando, para quem não sabe ainda, quem não tem conhecimento está chegando hoje, a gente está terminando a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu costumo mostrar a capa para mostrar para as pessoas qual é a minha versão. A minha tradução é a do Guilhom Ribeiro, é a que eu gosto muito. Mas todos que tiverem um evangelho que não seja dessa versão, não tem problema. Qualquer um serve para que você possa estudar o evangelho. Não vai fazer, só mudam as palavras, mas o conteúdo é sempre o mesmo, né? Então, vamos começar então agora para a nossa conversa e num primeiro momento para a gente serenizar o nosso coração. Já tem bastante gente online aí, a gente já pode começar o nosso trabalho, né? Então vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que esteja conosco, esteja em nossos lares, lembrando a todos que a espiritualidade superior sempre está onde os nossos corações estão, sempre onde o nosso amor está. A espiritualidade não precisa de barreiras, ela não tem barreiras, ela não tem paredes para proteger a todos nós. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar nos nossos lares nesse momento, abraçando a todos os nossos familiares e a nós, e que possa nos abençoar imensamente, nossos mentores espirituais, nossos queridos irmãos franciscanos, o nosso GEF, Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, para que nós possamos ter um trabalho de luz, trabalho de amor, e que possamos aprender a absorver o máximo possível dos ensinamentos do seu Evangelho, Jesus, agradecendo a Ti, agradecendo aos bons espíritos, agradecendo a Allan Kardec por ter deixado para nós esse grande legado que foi a doutrina espírita compilada durante tantos esses tempos, que nós podemos agora aproveitar a oportunidade de estudar, não é isso? Então, que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos permitir iniciar os trabalhos dessa noite, dizendo graças a Deus a todos. Então vamos lá, Daniele, boa noite. Então, gente, Aline Farias, boa noite. Estamos começando agora. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Bota só um ok aí. Estão conseguindo me ouvir bem? Dani Lobo, boa noite. Tânia, boa noite, Taninha. Não te respondi ainda, né? A gente vai conversar, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Então, beleza. Cris Duncan, boa noite, minha querida. Também, tudo de bom para você. Já ver que a sua irmã Solange está aí também, Bianca, é isso aí, galera, vamos lá. Andréia Galo, boa noite, prima. Aninha, boa noite. Ana Maria Zeredo, gente, que time, hein? Nós temos um timaço. Regina, boa noite, Regina.
Vamos continuar. Edna também, eu não quero deixar de falar o nome de ninguém. Daniele, Solange, já falei, Adriana, todo mundo. Verônica, boa noite, Verônica. Vamos lá, gente. Nós estamos terminando o item 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos falar sobre 5 amigas online. Nossa, Simone, está arrebentando aí, está aumentando aí o nosso grupo, que bom, fico feliz, espero não decepcionar nenhuma de vocês, hein? Vamos lá. Então, gente, a gente hoje vai falar, para quem estiver acompanhando, procura no seu Evangelho o tópico de número 3, Notícias Históricas, e sigam ali até chegar aos saduceus. Nós vamos falar sobre os saduceus agora. Hoje nós vamos terminar esse tópico. A gente vai falar sobre os saduceus, sobre os essênios e sobre os terapeutas. E vamos encerrar, tá bom? Então vamos lá. Saduceus. Eu vou ler o que Allan Kardec nos esclarece e vou trazer aqui também um pequeno conteúdo a mais que eu consegui separar aqui, tá bom? E que a Glória também me ajudou. Deixa eu só separar aqui os saduceus. O que Allan Kardec fala sobre os saduceus? Repetindo para quem está chegando hoje, é importante que nós conheçamos essas personagens, esses atores, como quem queira dizer, do Evangelho, porque eles são muito tratados no Evangelho. Jesus vira e mexe nas suas parábolas e nos seus ensinamentos, ele fala sobre essas figuras. E aí, se você não souber quem são essas figuras e o porquê delas existirem, fica mais difícil de você compreender a essência da mensagem do Mestre. Por isso que é importante a introdução, para que nós entendamos. Nós já sabemos quem são os fariseus, agora vamos entender quem são os saduceus, depois eu vou fazer uma correlação entre os saduceus, os fariseus e os essênios, para vocês entenderem bem sobre essas seitas, que são membros de seitas judaicas. Tem a seita dos saduceus, a seita dos fariseus, a seita dos essênios e assim por diante. Então vamos lá. Não está achando, Tânia? Então vamos lá, sem pressa. Procura aí na introdução o item 3, que tem como título Notícias Históricas. Vê se você acha aí. Item 3, achou? Beleza. Então eu vou ler sobre os saduceus. O que são os saduceus? Seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. e cujo nome lhe veio do de Sadoc, que é o fundador. Nós vamos falar quem foi Sadoc, o seu fundador. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus. Os saduceus não tinham crença na imortalidade da alma. Essa é uma das diferenças entre os saduceus e os fariseus. Os fariseus acreditavam, inclusive, em reencarnação. Mas os saduceus não acreditavam na imortalidade, na ressurreição, lê-se reencarnação, e nós vamos entender depois por quê, porque Flávio Joséfo fala aqui sobre isso no livro que eu vou mostrar para vocês rapidamente. E nos anjos bons e maus, ou seja, os saduceus eram materialistas. Apesar de acreditar em Deus, eles eram materialistas. Essa é a grande diferença entre os saduceus e os fariseus. Uma das, tem outras também. Vamos lá. Entretanto, eles criam em Deus, eles creem em Deus. Nada, porém, esperando após a morte. Não esperavam nada após a morte. Só o serviam tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina. Olha só o que ele fala aqui. Só serviam tendo em vista recompensas temporais. Viviam para o agora, para aquele momento que eles estavam vivos. Não tem esse papo de recompensa, não tinha por que se preocupar com moralidades, porque quando acabasse a vida, acabou aquilo ali, só acreditavam em Deus, mas eles não acreditavam na imortalidade da alma, na continuidade da existência. Tá? Segundo ele, se limitava à providência divina.
Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Eles tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Percebam isso. Ou seja, eram materialistas. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga. Não admitiam a tradição, nem interpretações quaisquer. Eles sempre analisavam friamente a letra da lei e ali eles seguiam efetivamente o que estava escrito. Não faziam interpretações, não evoluíam na reflexão, na filosofia, entendem? Colocavam as boas obras e a observância pura e simples na lei acima das práticas exteriores do culto. Muito importante essa característica. Eles colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores de culto, diferentemente dos fariseus, que trabalhavam efetivamente com a questão das práticas exteriores de culto. Olha a diferença entre um e outro. Uma seita e outra, elas eram contemporâneas, inclusive tinham conflitos, tá? Eram, como se vê, os materialistas e deístas e os sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Então, nós entendemos por saduceu, deixa só eu tirar isso aqui, por favor. Só um minutinho. Hoje está me incomodando, estou me sentindo bem melhor sem isso. Vamos lá. Senão eu vou falar alto, não sei por que está me tirando o som. Meus amigos, os saduceus eram uma seita judaica presente na Judéia desde o século II. Allan Kardec informa que foi fundada por volta de 248. Né? Esse grupo foi extinto 70 anos depois de Cristo, tá? Na ocasião da destruição do templo de Herodes. Quando houve a destruição do templo, eles eram uma seita pequena, não eram tão grandes quanto a seita dos fariseus. Por quê? Porque eles não eram populares. Os saduceus, ao contrário dos fariseus, apesar dos fariseus terem poder, eles tinham poder sobre o povo porque eles eram mais populares, mais queridos pelo povo. Os saduceus não. Os saduceus, na verdade, eram os aristocratas, eram os ricos, os doutores da lei. Então eles viviam realmente, sabe aquela aristocracia que não se mete com o povo, não se mistura com o povo e por isso não se torna popular. Já os fariseus, eles iam ao encontro do povo, eles dominavam o povo pela palavra, eles se comunicavam com o povo. Já os saduceus não, eles se mantinham separados e eles inclusive tinham o poder nas mãos, porque eles é que decidiam quem seriam os sumos sacerdotes. Inclusive, nós vamos falar aqui agora quem foi Sadoc. Sadoc, que fundou a seita dos saduceus, daí a origem da palavra saduceu, vem de Sadoc. Ele foi um ancião da época de Salomão. Entende? Isso eu vou dizer aqui para vocês. Quer ver? O historiador intelectual Flávio Joséfo, que eu vou falar com vocês ao final dessa nossa conversa, ele era judaico-romano, forneceu um importante panorama do judaísmo do século I. Flávio Joséfo identifica a seita dos saduceus com um alto escalão social e econômico da sociedade judeia. Eles tinham o poder nas mãos, porque eles é que decidiam quem era o mais alto escalão político e social da sociedade judaica, era advinda dessa seita, desse grupo de pessoas que dominavam esse poder. E eles não eram bem vistos pela população judaica. Tá? Então, quem foi Sadoc? Sumo sacerdote durante o reinado de Salomão. Esse cara, chamado Sadoc, que fundou essa seita dos saduceus, e está aqui com um outro cara chamado Judas, segundo Flávio Joséfo, no seu livro, que eu vou mostrar para vocês em seguida, que fez a fundação para poder dominar a aristocracia do povo judeu, para se contrapor, inclusive, aos fariseus e aos essênios,
que é uma outra seita que também existia naquele período. Tá? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante para falar para vocês sobre os saduceus. Então, peraí. Os saduceus eram uma seita judia que tinha o poder nas mãos. O poder da aristocracia. E eram eles que definiam quem seria o sumo sacerdote e tudo mais. Nas palavras de Flávio Joséfo, eu vou fazer depois no final uma relação. A opinião dos saduceus é que as almas morrem. Olha o que Flávio Joséfo, um grande historiador daquele período, que fez esse livro aqui, esse livro aqui, ele está compilando 20 obras, uma enciclopédia completa de Flávio Joséfo, que a minha mãe me deu. Foi o último livro que a minha mãe me deu antes de desencarnar. Ela fala sobre a história do povo hebreu. Toda a história dos hebreus está aqui. Se não tivesse esse sujeito chamado Flávio Joséfo, que era um judeu romano, que ele também depois se naturalizou romano, nós não saberíamos a história desse povo, porque teria se perdido. A sorte foi que foi mantida toda a obra desse historiador, entre aspas, porque naquela época não existiam historiadores, mas ele era um grande intelectual que escrevia sobre os povos. E ele deixou esse legado. E ele fala que os saduceus entendem que as almas morrem, olha isso, com os corpos, e que a única coisa que somos obrigados a fazer é observar a lei, sendo um ato de virtude não tentar exceder em sabedoria os que as ensinam. Olha só, é uma virtude sua não querer se sobrepor ao seu professor. E com isso eles dominavam as pessoas, porque existia uma hierarquia extremamente relevante para eles e considerada, que você não pode se sobrepor jamais ao seu professor. E isso é sabedoria, segundo os ensinamentos deles. Os adeptos dessa seita são em pequeno número, mas ela é composta de pessoas da mais alta condição. Isso é Flávio Joséfo que nos conta. Quase sempre, nada se faz segundo o seu parecer, porque quando eles são elevados aos cargos e às honras, muitas vezes contra a própria vontade, até eu não quero ser sumo sacerdote, mas eles decidem que se eu sou da linhagem dos saduceus, eu não posso me negar. Porque o meu superior, hierarquicamente falando, me chama e eu sou obrigado, senão eu estou ferindo a lei de Deus. Olha que loucura. São obrigados a se conformar com o proceder dos fariseus, pois o povo não permitiria qualquer oposição a estes. Eles tinham um conflito entre os fariseus, por quê? Os saduceus não eram tão populares, como eu tinha falado anteriormente. E os fariseus eram, então eles viviam em completa guerra. E qual era a finalidade disso tudo? Vencer, dominar o povo judeu, dominar a Judéia como um todo. Agora a gente vai falar um pouco sobre os essênios, para não se estender demais pelo horário, senão eu vou me perder aqui no horário. Olha o que Allan Kardec fala sobre os essênios. Esse outro é uma outra seita judaica daquele período. Também seita judia, fundada há cerca de 150 anos antes de Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, viviam em mosteiros, mas não exatamente esses mosteiros católicos, cristãos. Viviam em locais afastados, como monges, mas não existiam monges ainda. Isso aqui é só um exemplo, porque a gente não tem linguagem para poder expressar. A gente só está fazendo uma comparação. Allan Kardec aqui faz uma comparação do estilo de vida desse povo aos dos mosteiros, aos dos monges. Tá? Então ele fala que eles viviam separados do mundo, isolados da sociedade. Formavam entre si uma como associação moral e religiosa. Então esse povo se separou da sociedade, viviam isolados como em mosteiros, vivendo uma seita completamente separada do mundo. Estes são os essênios. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma. Esse povo, esse grupo, essa seita já aceitava a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição.
essa ressurreição pode ser considerada reencarnação, porque era um retorno à vida corpórea. Não era uma ressurreição como a que Cristo nos propõe quando ele chega e fala que ressuscita e vai para o céu, ascende. Essa ressurreição que ele fala aqui não é de ascensão, é uma ressurreição de retorno ao corpo material, ou seja, reencarnação. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra. Olha que coisa bacana. Eles, naquela época, eles viviam em celibato. E o nosso Flávio José explica aqui por quê. Mas eles condenavam a guerra, condenavam a escravidão, punham em comunhão os seus bens e entregavam à agricultura. Esse povo é como se fosse assim, como se fossem os comunistas, digamos assim. Não existe um capitalismo entre eles. Todo o dinheiro de todos os adeptos da seita era de todo mundo. E assim eles se ajudavam uns aos outros e não tinham castas de poder aquisitivo. Ele fala aqui, viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura, viviam da agricultura. Essa era a economia deles, para que eles pudessem se alimentar. Não tinham uma ideia capitalista, uma ideia de poder financeiro entre eles. É uma outra seita. Contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, porque os saduceus eram sensuais, negavam a imortalidade, eram materialistas. Os fariseus, de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes. Lembra que eu falei para vocês que os fariseus eram apegados às práticas, mas na verdade eram hipócritas? Por que quantas vezes o Jesus de Nazaré, quando faz algum exemplo, dá algum ensinamento, chama os fariseus de hipócritas? Porque eles viviam da aparência, viviam cheios de formas aparentes, mas no coração eles não eram verdadeiramente religiosos. Eles só faziam aquilo pela sociedade para poder chamar a atenção das pessoas. Hipocrisia. E aí ele fala, nunca os essênios tomaram parte nas querelas que tornaram antagonistas aquelas duas outras seitas. Então a gente está falando de 3 seitas. Dos fariseus, que são os hipócritas que vivem em formas. Vivendo de formas, mas acreditam em Deus, acreditam na imortalidade da alma e acreditam na reencarnação. Tem os saduceus, que são os materialistas, que acreditam em Deus, mas não acreditam na imortalidade da alma. A alma morre com o corpo. E tem os essênios, que acreditam em Deus, acreditam na reencarnação, na imortalidade da alma, mas vivem de uma maneira diferente, isolados, como em mosteiros, vivendo, a seita deles é fechada, ninguém pode entrar que não seja igual a eles, e vivem numa comunidade que inclusive financeiramente se interliga integralmente. É uma sociedade completamente atípica para aquele momento, até para a própria característica do povo judeu, que é um povo que gostava muito de dinheiro. Entenderam? Então esses 3 povos existiam também na época de Jesus. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos e os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, eu vou falar sobre isso agora, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Existe uma teoria que diz o seguinte, que quando, olha só, agora vocês vão entender por que eu estou falando dos essênios. Não sei se vocês sabem, mas Jesus, não se tem relato da vida do mestre dos 12 anos até os 30. Nós conhecemos a história da infância de Jesus, conhecemos a história dele quando ele chega no templo aos 12 anos e prega para os doutores da lei, prega para os sacerdotes na Páscoa, quando ele vai com a família, inclusive se perde lá. Depois disso, não se tem notícia do paradeiro do mestre. O que ele fez nesse lapso temporal entre o início da sua adolescência até a idade madura? Há quem diga
que ele tenha se envolvido com esses essênios e que tenha se reservado nesses locais, como mosteiros seriam, vivendo lá para se preparar para o apostolado dele. Só que isso é uma coisa que os próprios historiadores combatem, e aqui eu vou trazer para vocês uma resposta de Emmanuel a esse respeito, para que a gente possa entender que é muito pouco provável que Jesus tivesse ficado com esse povo tanto tempo, e muito menos provável ainda que Jesus fosse aprender alguma coisa com eles, porque Jesus já veio pronto, já era um Espírito perfeito quando veio ao mundo, não precisava aprender nada que tivesse na terra. Tudo que existia na terra já era do conhecimento do Mestre. Então, o que Emmanuel nos fala aí para poder combater essa teoria que existe no livro A Caminho da Luz, que eu vou, que hora dessa, indicar a vocês, no capítulo 12, Emmanuel trata da vinda de Jesus. E ele fala 2 parágrafos aqui sobre os essênios. Olha só, o título é o seguinte: O Cristo e os Essênios. Capítulo 12, quem quiser pegar o livro lá, pega. Capítulo 12 do livro A Caminho da Luz, da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E ele fala o seguinte, Emmanuel, a respeito dos essênios. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens do que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O Mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, olha só, ele não desconhece a cultura dos essênios, não desconhece a importância da cultura desse povo, mas não obstante a elevada cultura desse povo, das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Ou seja, essa história de que Jesus tenha ficado a juventude toda junto com os essênios para se preparar e estudar para o seu apostolado, para a sua missão na Terra, no nosso entendimento não pode ser uma coisa adequada, porque Jesus já vem pronto para esse trabalho. Tanto é que aos 12 anos de idade, ele prega no templo para os sacerdotes que ficam boquiabertos com os seus conhecimentos e a sua capacidade. Por quê? Porque ele já tinha tudo no espírito dele, por perfeito que era. Então, esse povo essênio também era muito importante culturalmente no período. Nós vamos falar sobre eles durante o estudo do Evangelho, quando iniciarmos o capítulo 1, inclusive, lá ao longo dos capítulos nós vamos falar sobre eles, mas é importante que fique aqui ressaltado entre nós, que estamos conversando, que esse lapso temporal da juventude de Jesus até a idade madura, para que ele começasse o trabalho dele, não cremos que ele tenha ficado junto com esse povo. Ele pode até ter ido passar um tempo com eles, mas não para aprender e não para se refugiar. Nós não sabemos, simplesmente não sabemos o que houve nesse período, nesse lapso temporal que Jesus permaneceu entre nós. É só isso. E agora, para encerrar o nosso estudo, que a gente já está seguindo muito além, eu gostaria de falar muito sobre os essênios, porque aqui o Flávio Joséfo, ele nos traz aqui um ensinamento muito legal. Ele fala o seguinte: os essênios são a terceira seita, e eles atribuem a entrega de todas as coisas, sem exceção, à providência de Deus. Eles são extremamente fiéis a Deus, têm uma fé, e eles se jogam, são muito religiosos. Então, daqui a pouco já termina, Simone. Tem que terminar, senão eu já estou até me excedendo um pouco. Era para eu parar agora, mas eu ainda vou falar sobre os terapeutas e só mais um pouquinho sobre os essênios. Atribui a entrega das coisas, sem exceção, à providência de Deus. Eles creem que as almas são imortais. Olha que lindo.
Acham que se deve fazer todo o possível para praticar a justiça. E se contentam em enviar as suas ofertas ao templo sem oferecer os sacrifícios. Esse povo, os essênios, não faziam sacrifício de animais, porque o fazem em particular, com cerimônias ainda maiores. Os seus costumes são irreprocháveis. O que é irreprochável? Irreprochável é irreparável. Os seus costumes são impecáveis. Eles se consideram impecáveis, tá? E a sua única ocupação é cultivar a terra. Olha que simplicidade dessa seita. Sua virtude é tão admirável que supera em muito a dos gregos e de outras nações, porque eles fazem disso todo o tempo o seu empenho e preocupação a elas e se aplicam continuamente a esses hábitos. É muito interessante também falar, gente, que os fariseus, agora voltando aos fariseus, eles também eram reencarnacionistas. Olha como é que a gente entende as coisas de uma maneira diferente quando a gente vai estudar os povos mais anteriores, os povos mais clássicos. Olha como é que as coisas voltam, como é que nada disso que a gente conversa hoje aqui no Espiritismo não é conhecido da humanidade, tá? Olha, eles possuem todos, os essênios ainda, possuem todos os bens em comum, sem que os ricos tenham maior parte do que os pobres. Existia uma igualdade social entre eles. Essa seita separada da sociedade. O seu número é superior a 4.000. Não tem mulheres e nem criados, porque estão convencidos de que as mulheres não contribuem para o descanso da vida. A mulher, para eles, era uma coisa que excitava demais, mas eles tinham uma convivência natural, não tinham esposas, não eram constituídos por famílias como nós somos, tá? E, quanto aos criados, consideravam uma ofensa à natureza ter escravos. Então, ninguém que era essênio poderia ser escravo um do outro. Nós éramos todos irmãos e convivíamos em comunhão. Os homens, as mulheres, como um todo, como um geral. Olha esse povo de 2.000 anos atrás, como já era civilizado, né? E agora, para encerrar, nós vamos falar sobre os terapeutas, que é um outro povo, é uma outra seita que existe também, que vai ser pouco falada no Evangelho, mas é importante que nós saibamos. E agora a gente vai entender o porquê da palavra terapeuta, terapia, medicina. Olha aqui. Os terapeutas. O que significa terapeuta em grego? São formados em terapeuien, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Os terapeutas eram considerados os servidores de Deus ou os curadores dos homens. Olha que interessante. Curar, terapia, terapeuta, medicina, olha como tudo se envolve. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, justamente esses que ficavam separados da sociedade. Cadê? Me perdi. Cujos princípios adotavam, aplicando-se como esses últimos à prática de todas as virtudes. Os terapeutas eram virtuosos, eram bondosos, procuravam ajudar o próximo, não tinham as ganâncias materiais que os fariseus e os saduceus mantinham em suas origens, em sua natureza humana. Eram de extrema frugalidade na alimentação, também celibatários. Os terapeutas eram celibatários também, votados à contemplação e vivendo vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa, viviam para servir, viviam para curar, viviam para servir a Deus. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Esse filósofo, esse discípulo de Platão, considerava os terapeutas uma seita oriunda do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja, Eusébio é esse que escreveu esse livro aqui, ó.
Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. No outro momento nós vamos conversar sobre esse assunto. Não vou falar sobre isso agora, mas Eusébio foi um grande, bota depois no Google, Eusébio de Cesareia, para vocês verem como foi um grande, uma figura muito importante para a construção da cultura ocidental, tá? Eusébio de Cesareia, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente que é, do mesmo modo que os essênios, eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Por que Eusébio de Cesareia e esses outros personagens do início do estudo eclesiástico entendem que eles sejam, que esses terapeutas fossem cristãos, como os essênios? Por conta da bondade, por conta do desprendimento material. É muito próximo a Jesus. Esse comportamento desprendido da matéria, das ganâncias, das vaidades, e essa coisa celibatária, que Jesus também nos propõe essa possibilidade e tudo mais, isso levava as características desse povo ao cristianismo. Entretanto, se eles eram judeus, não poderiam ser cristãos. Se eles eram anteriores ao Cristo, eles não poderiam ser cristãos. Eram cristãos, era só uma característica deles que se assemelhavam às características cristãs, do que Jesus pregava como sendo as virtudes do homem, da alma do homem. Então, os terapeutas, eles eram um povo, uma seita judaica, judia, se preferirem, que pregava o amor incondicional a Deus e ao serviço da cura para as criaturas. Viviam em função dessa questão. Eram celibatários, portanto, não tinham função de procriar, mas viviam também de uma maneira bastante equilibrada no meio da sociedade, levando o bem-estar para o povo, como se fossem os religiosos daquela época, e religiosos com capacidade de cura. Esses são os terapeutas. Então, hoje nós falamos sobre os saduceus, os essênios e os terapeutas. Encerramos agora, eu já estou quase 40 minutos falando, encerramos agora com o item 3 da nossa introdução, e a partir da semana que vem nós vamos entrar no item 4 e último da introdução, para enfim iniciarmos o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, semana que vem vai ser maravilhoso, porque nós vamos falar de Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã e do cristianismo. Não sei se vocês já souberam disso, alguém já comentou com vocês, mas há quem diga que Sócrates, 6 séculos antes de Cristo, já veio trazer a mensagem do Cristo, já veio preparar o mundo na Grécia para receber o Mestre. Eles são os precursores da ideia cristã. E a gente vai conversar sobre isso a partir de semana que vem. É muito rico em cultura, é filosofia. A gente não vai se aprofundar em filosofia, porque a ideia não é essa. A finalidade do nosso estudo não é filosofia, é en passant, é algo superficial, mas a gente vai entender um pouco de quem foi Sócrates, a gente vai entender quem foi Platão, seu discípulo, qual é a ideia de Sócrates, aquela velha frase que todo mundo fala que é atribuída a Sócrates e não é de Sócrates. Entendem? E a gente vai saber por que tudo isso aconteceu. Então eu espero poder encontrar com vocês. Olha o que ele fala aqui, o primeiro tópico: Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Da ideia cristã e do espiritismo. São os precursores. E logo em seguida, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. A gente vai fazer um breve resumo da doutrina socrática e platônica, para que a gente possa entender a importância dessas duas personagens filosóficas na história do cristianismo e, consequentemente, do espiritismo. Tá bom, meus amigos? Espero ter podido contribuir com vocês. Quero agradecer a presença de todos aqui, o prestígio que vocês estão me dando, a oportunidade que vocês estão me dando de estudar, porque eu estudei bastante para estar aqui sentado agora para conversar com vocês. Isso só me enriquece e me torna grato a todos vocês
pela oportunidade maravilhosa de poder estar com vocês, lembrando pessoas maravilhosas como a Simone, tantos que estudaram comigo, a Cris Duncan, fizeram cursos comigo na Casa de Francisco. Que momentos bons que nós vivemos, não é verdade, minhas amigas? Então, eu acho que a gente aqui também pode começar a entender que nesse momento da vida nós podemos estar juntos, mesmo que fisicamente distantes. Estaremos sempre unidos em coração e virtualmente. O mundo agora pede isso e a gente vai atender. Que maravilha poder compartilhar esses conhecimentos de uma maneira tão completa e esmiuçada. Obrigado. Imagina, Vânia, eu que agradeço imensamente o carinho de vocês, a boa vontade, a bondade de vocês também de me aceitarem com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas dificuldades e ainda me trazerem elogios e reconhecimento. Muito obrigado a todos vocês. Tenham todos uma boa noite e amanhã estamos juntos na nossa conversa fraterna. Que assim seja, graças a Deus.